Olá! Esse é seu canal Túnel do Tempo. Hoje vamos nos encontrar com Cleópatra, a última rainha do Egito. Você sabia que ela conseguiu conquistar os corações de dois dos homens mais poderosos da história romana? Júlio César e Marco Antônio. Prepare-se para uma história de amor, traição e poder que vai deixar você de queixo caído. Vamos lá! Cleópatra VII, Filopátor, foi a última líder da dinastia ptolemaica do Egito, governando como rainha regente com seus irmãos e filhos. Ela nasceu em Alexandria, Egito, por volta de 69 a.C. e foi educada como uma líder forte e inteligente desde cedo. Seu pai, Ptolomeu XII, foi o último líder da dinastia ptolemaica antes dela. Cleópatra ascendeu ao trono aos 18 anos após a morte de seu pai, compartilhando o poder com seu irmão, Ptolomeu XIII, como era a tradição na dinastia ptolemaica. A musa egípcia era conhecida por sua inteligência política e suas habilidades de liderança. Ela se esforçou para fortalecer o Egito, expandindo sua economia e melhorando suas relações com outras nações. No entanto, Cleópatra enfrentou muitas batalhas e lutas pelo poder dentro de sua própria dinastia. Ela precisou lidar com a oposição de seu irmão e outros membros da família que buscavam o trono. E então foi obrigada a fugir para a Síria, onde começa sua história com Júlio César, o mais poderoso general romano. Júlio César estava liderando uma campanha militar na Síria quando ele encontrou Cleópatra. Ele estava lutando contra os partos, um império inimigo de Roma, e Cleópatra estava lutando pelo trono do Egito. Durante a guerra, Cleópatra se aproximou de César, buscando apoio para o seu reinado. Eles se tornaram amantes e César ajudou a retomar o trono em Alexandria. César, com toda a sua experiência e artimanhas, enviou suas tropas para ajudá-la a retornar ao Egito, e também ajudou financeiramente, fornecendo-lhe recursos para financiar sua luta pelo trono. Além disso, César usou sua influência política para convencer outros líderes romanos a apoiarem Cleópatra. Ele também agiu como mediador nos conflitos internos entre os irmãos, ajudando a estabelecer um acordo entre eles. A relação entre César e Cleópatra foi intensa e durou anos. Ela deu a ele um filho, Cesáreo, e juntos eles governaram o Egito e se envolveram em vários conflitos políticos na região. Cleópatra ajudou César a se consolidar como líder absoluto de Roma, fornecendo-lhe recursos e apoio político. A relação entre César e Cleópatra também teve um impacto significativo na expansão do Império Romano. César usou sua influência com Cleópatra para expandir o controle romano sobre a região do Egito e da Síria. Ele também usou sua posição para expandir as fronteiras do Império para o Oriente, estabelecendo novas províncias e conquistando novos territórios. No entanto, a relação entre César e Cleópatra também criou inimigos para ele em Roma, e contribuiu para sua morte em 44 a.C. Após a morte de César, Cleópatra continuou envolvida em conflitos políticos e militares, tentando manter seu poder e influência na região. Sua história com César foi um dos episódios mais marcantes da sua vida e da história antiga de Roma e Egito. A aliança entre Marco Antônio e Cleópatra foi um dos episódios mais importantes e marcantes após a morte de Júlio César. Marco Antônio, um dos principais generais e sucessores de César, se envolveu com Cleópatra e isso teve um impacto significativo na política romana e na carreira de Antônio. Ele se encontrou com Cleópatra pela primeira vez em 41 a.C., quando ele foi enviado ao Egito para investigar a morte de César e para assegurar a submissão do Egito ao governo romano. Cleópatra, que já não tinha Júlio César para apoiá-la, viu a oportunidade de se aliar a Marco Antônio para fortalecer seu próprio poder e o de seu país. Assim como havia acontecido com César, a relação entre Antônio e Cleópatra se tornou intensa e durou anos. Ela deu a ele 3 filhos, Alexandre Hélios, Cleópatra Selene II, e Ptolemy Filadelfos, e juntos eles governaram o Egito e se envolveram em vários conflitos políticos na região. Cleópatra ajudou Antônio a se consolidar como um dos líderes mais poderosos de Roma, fornecendo-lhe recursos e apoio político.
A aliança entre Antônio e Cleópatra também teve um impacto significativo na política romana. Antônio usou sua influência com Cleópatra para expandir o controle romano sobre a região do Egito e da Síria. Ele também usou sua posição para expandir as fronteiras do império para o Oriente, estabelecendo novas províncias e conquistando novos territórios. No entanto, a aliança entre Antônio e Cleópatra também criou inimigos para ele em Roma. Outros líderes romanos, como Otaviano, futuro imperador romano, se opunham ao poder cada vez maior de Cleópatra e ao envolvimento de Antônio com ela, desencadeando a Batalha de Áqucio. Foi uma das batalhas mais importantes da história antiga, ocorrida em 31 a.C. entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra, o rei e rainha do Egito, e as forças de Otaviano, futuro imperador Augusto, e seus aliados romanos. A batalha aconteceu perto da cidade de Áqucio, na costa da atual Turquia, e foi decisiva para o destino do Império Romano. Antes da batalha, Marco Antônio controlava as províncias orientais do Império Romano, enquanto Otaviano controlava as províncias ocidentais. Os dois haviam sido aliados e sucessores de Júlio César, mas seus interesses políticos haviam se divergido e eles se tornaram rivais. Cleópatra, que havia sido amante de César e depois de Marco Antônio, jogou um papel importante nas tensões entre os dois homens. Na Batalha de Áqucio, as forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas por Otaviano e seus aliados. A derrota foi decisiva, pois significou o fim da resistência de Marco Antônio e o início da unificação do Império Romano sob o controle de Otaviano. A vitória também significou o fim do poder de Cleópatra no Egito e o início de sua captura e morte. A Batalha de Áqucio foi uma das maiores batalhas navais da história antiga, com cerca de 500 navios e cerca de 250 mil homens envolvidos. A tática naval de Otaviano foi decisiva para a vitória, e sua vitória naval foi considerada uma das maiores vitórias da história da Marinha. A vitória de Otaviano foi o ponto culminante da Guerra Civil Romana e preparou o caminho para a formação do Império Romano. Isso levou a uma guerra civil e ao fim do governo de Antônio. Essa derrota levou a história do casal a um fim trágico envolto por mistérios e lendas. O que se sabe é que, depois de sua derrota, Marco Antônio e Cleópatra se refugiaram em Alexandria, onde acreditavam que poderiam resistir ao cerco imposto pelo general romano Octaviano. No entanto, as fontes históricas não concordam sobre como os dois líderes morreram. Uma das versões mais conhecidas é de que, após a tomada de Alexandria pelas forças de Octaviano, Marco Antônio se suicidou ao ouvir a notícia falsa de que Cleópatra havia morrido. Cleópatra, por sua vez, teria se suicidado com uma serpente. No entanto, outras fontes afirmam que ela teria sido capturada viva por Otaviano e levada para Roma como prisioneira. Algumas fontes sugerem que ela teria sido assassinada, enquanto outras afirmam que ela teria morrido de causas naturais. É importante notar que a maioria das fontes sobre a morte de Cleópatra são de autores romanos, que poderiam ter motivações políticas ou ideológicas para retratar a rainha do Egito de maneira desfavorável. Além disso, muitos relatos históricos sobre Cleópatra foram perdidos ao longo do tempo, o que torna difícil estabelecer a verdade sobre os eventos que levaram à sua morte. Chegamos ao fim. A conclusão é que o poderoso triunvirato formado por César, Marco Antônio e Cleópatra foi um dos momentos mais intensos e importantes da história antiga de Roma e Egito. Vimos como a relação de César com Cleópatra mudou a política romana e expandiu o império. A aliança de Marco Antônio com Cleópatra também teve impactos significativos, mas infelizmente acabou em tragédia. Cleópatra também teve que enfrentar conflitos políticos e buscou fortalecer o Egito e sua economia. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Túnel do Tempo para continuar aprendendo mais sobre essa época fascinante. Não esqueça de marcar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar um joinha para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo histórico e educativo. Obrigado por assistir e até a próxima história.